Eu queria começar a palavra com uma pergunta. E é uma pergunta um pouco engraçada, porque acabou de acontecer, né? Quem aqui já foi surpreendido por Deus? Alguma coisa inesperada que te acontece. Eu não estava planejado a engasgar para chegar agora na mensagem. Ou mesmo em questão a planos de vida que você tenha, e daí Deus fala alguma outra coisa. Ou o contrário, né? Você não tem nenhum, e Deus coloca. Ou mesmo simplesmente perceber algo novo. Ou até seu momento de conversão. Talvez foi uma surpresa, alguma coisa diferente, mas alguma experiência com Deus. Talvez nem todos tenham alguma coisa tão explícita ou algum sentimento que brota no coração a ponto de transformar, de te mover também. Mas, em nome de Jesus, a gente continua orando para que o Senhor traga vontade dEle para todos nós. Seja alguma coisa como novidade, seja alguma coisa conhecida que Ele reforce em nossas vidas. Que em nome de Jesus a gente possa experimentar essas coisas, porque é uma maravilha viver na vontade de Deus. Amém? Mas nem sempre a gente lida bem com as notícias que vêm do Senhor. Porque, como a gente viu nessas últimas mensagens, às vezes a gente não está na mesma sintonia de Deus. Na semana passada, o pastor Joel pregou sobre a gente estar no tempo certo. Ele chamou a atenção sobre a questão de Maria, mãe de Jesus, quando ela foi surpreendida por algo que jamais tinha acontecido antes. Ela ficou grávida de Jesus, sendo que ela ainda não estava casada e nunca tinha tido relações. Mas era plenamente a vontade de Deus, algo inesperado, algo surpreendente, porém não assustador. Não tirou o chão dela, ela creu, e foi a maior graça da história, a vinda do Senhor Jesus Cristo, Salvador. E na semana retrasada, anterior daquela, o seminarista Daisky também nos falou algumas coisas semelhantes sobre os nãos de Deus, sobre como às vezes a gente se apega ao que é bom, boas notícias, mas nem sempre Deus fala coisas forçando positivamente em nossa direção. Algumas vezes é não. Outras notícias que vêm de Deus que também podem surpreender. Mas, de novo, se vem de Deus, maravilha é. Seja no que é inesperado, ou talvez no que não é desejado, o que vem de Deus sempre é bom. E é ótimo. Se Ele nos concede que a gente compreender, amém. E se não, a gente segue em frente com o que a gente conhece, sua vontade, seu propósito. A gente está seguindo uma série de pregações, prepare-se. Preparações que a gente vê, algumas coisas que a gente sabe o que fazer e a gente vai preparando no nosso dia a dia, algumas coisas que têm algum objetivo bem claro lá na frente e a gente espera e vai construindo a cada momento, algumas preparações que são de postura, algumas preparações que são de receber algo novo de Deus, algumas que são dedicação no que nós temos que fazer. Todas as coisas a gente prepara porque tem um fim adiante, quer a gente saiba ou não. As preparações, segundo a mão de Deus, elas são boas. E eu pensei num título de artigo de internet, preparações segundo a mão de Deus. Elas podem te surpreender. Já clicou num desses assim? Sempre dá vontade de clicar nessas coisas. Mas elas podem mesmo. A gente se prepara pensando no que tem adiante, e mesmo que ele esteja fora de vista, mesmo que esteja fora de alcance, a mão de Deus continua nos apontando e nos conduzindo. O texto da mensagem de hoje está no livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, 2 a 10. Antes de ler, eu gostaria de falar um pouquinho. Para quem não sabe, o livro de Crônicas, ele tem a parte 1 e a parte 2, e ele conta a história do reino de Israel. Do reino. De quando eles começaram a ser um reino até o último rei que governou eles. Todos os momentos, todos os reis, tudo o que aconteceu de bom e de ruim no reinado, o livro de Crônicas conta. E curiosamente, não é o livro de Reis que fala disso, é o livro de Crônicas. Mas o livro de Samuel e o livro de Reis, também tem parte 1 e parte 2, respectivamente os dois, eles contam um pouquinho antes. Desde um momento antes dos reis, o momento do profeta que iria ungir esses reis, Samuel, até o momento dos reinados, e depois ele para um pouco antes do livro de Crônicas. Especialmente, ambos esses livros focam no reinado do rei Davi, o rei que ficou marcado na história de Israel. E tem um trecho interessante, porque esses livros, por mais que contem uma história parecida, de um momento semelhante, algumas partes são diferentes. E em Crônicas, entre os capítulos 22 e 28, é uma parte que não tem no livro de Samuel e no livro de Reis. É uma parte sobre o reinado de Davi, que conta com muito mais detalhes e profundidade
talvez a maior preparação de todas que Davi teve na vida dele. Como foi a surpresa de Deus e como foi a condução que Deus deu nesses momentos. Vamos ler lá então, 1 Crônicas, capítulo 22, versículos de 2 até o 10. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem as pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios tinham trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso, cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim essa palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá o templo em honra ao meu nome, pois você derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu lhe darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. E eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Algo interessante que nós vemos nesse texto: Davi, ele já estava começando a chegar perto do final da sua vida. Ele já tinha conquistado mais feitos e mais obras de Deus, coisas boas, do que talvez qualquer um dos reis que vieram depois dele. Ele ainda tinha muito para fazer e ele já estava com o nome marcado na história, com coisas boas. Ele estava a ponto de se tornar a maior referência na história de Israel, o povo de Deus, a maior referência de um rei, até que viesse um outro rei maior que reinaria para sempre, da linhagem dele, Jesus. E ainda assim, tendo feito tanta coisa, o coração dele queria alguma coisa a mais. Ele sentiu que faltava alguma coisa. Eu não sei se vocês já passaram por essa sensação de olhar uma coisa muito bonita, uma coisa muito boa e falar: mas podia ter um detalhezinho, podia ficar com alguma coisa melhor. Para talvez o pessoal que cozinha, fala assim: talvez um tempero extra. O pessoal que gosta de fazer coisas artísticas, algum detalhe a mais. A gente está preparando alguma coisa que é muito boa, sempre quer ter alguma coisa para completar. E essa nossa ânsia é do coração, é da nossa natureza humana. E não necessariamente é ruim, normalmente ela é boa. Por exemplo, a ânsia de se alimentar. Se a gente ficasse satisfeito ao alimentarmos uma vez na vida, a gente iria morrer de fome em algum momento. O nosso corpo pede mais porque nós precisamos, não demais, mas pelo menos o suficiente a cada dia. Nunca nós devemos ficar completamente satisfeitos de algo que é bom, no tempo, no momento, na quantidade adequada. Mas essa ânsia é natural nossa. Nós queremos completar, nós queremos continuar, nós queremos fazer alguma coisa a mais. Não importa que já foi feito muito, não importa que está bom. A gente quer colocar alguma coisa a mais. E Davi tinha isso no coração dele. Ele tinha conquistado os povos que Deus tinha mandado conquistar. Ele tinha mantido o reinado fiel a Deus em adoração ao Senhor. Ele mesmo estava fiel em adoração a Deus. Ele tinha feito coisas muito boas. Ele tinha mantido firme o tabernáculo do Senhor de adoração. Mantido todo o povo voltado em um só lugar de adoração centralizada ao Senhor. Por mais que eles tivessem vários povos idólatras ao redor, eles seguiam a liderança do rei, que não era idólatra. E ainda assim, ele olhou e ele estava num palácio. Ele tinha conquistado muita coisa. Ele conquistou aquela cidade, ele construiu uma fortaleza, e na fortaleza ele construiu um palácio grandioso que muitos outros reis teriam inveja. Mas ele olhou para o lado do palácio e tinha uma tenda. O palácio enorme dele, para um rei humano, pequeno, ele olhou a tenda do Senhor, grandioso, do Altíssimo Deus,
E ele pensou, tem algo de errado, tem algo que eu posso fazer mais no meu reinado, e esse algo é para Deus. Ele tinha um bom propósito que estava brotando no seu coração e ele ficou empolgado com isso. Ele já estava no final da sua vida, imagina alguém já começando a ficar com idade, já tendo conquistado coisas suficiente para falar que já chega, fiz o suficiente. Ele queria fazer algo mais porque era para Deus, algo que era bom. E a gente sabe na história que realmente esse propósito não era ruim, era um propósito de Deus, era algo bom, construir o templo de adoração ao Senhor. Não porque o templo era algo importante, mas porque Deus era algo importante e o templo apontava para Deus. É interessante ver, não foi algo que partiu de Deus, Deus falando, nossa, Davi, eu vou mandar um profeta, ele vai falar com você e vai vir uma palavra da minha parte, talvez com um sonho, talvez com uma visão. Brotou no coração dele. No coração aqui, a palavra no hebraico, a gente entende o coração como o órgão de sentir, eles entendiam o coração como o órgão pensante também, além de sentimentos. Ele entendeu no seu coração que isso era algo bom. Assim como Neemias, muitos anos mais tarde, o chamado da vida dele, ele era copeiro do rei numa terra estrangeira. Ele olhou o povo dele sofrendo porque eles não tinham proteção e ele entendeu que o propósito da vida dele era construir um muro na cidade para proteger o povo. Alguma coisa simples. E Deus abençoou, realmente era, porque ele achou que era interessante, sentiu esse propósito e foi em frente. E Deus abençoou. Davi olhou para o tabernáculo e quis construir um templo para Deus. Que não seja falta de sinais que nos impeçam de entender bons propósitos da parte do Senhor. Se algo é coerente com a palavra do Senhor, se algo é designado a Deus, é para o Senhor, consagrado a Deus, isso é algo bom. Com as orientações dele, as coisas vão dar certo. Mas as orientações dele para Davi foram diferentes, talvez, do esperado. Ele disse algo sobre esse propósito que Davi conta ao seu filho nesse momento. Eu vou reler alguns trechos reduzidos dos versículos que a gente leu, a partir do versículo 7. Meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim essa palavra do Senhor. Você terá um filho, é ele que vai construir o templo em honra ao meu nome. E agora? Ele tinha um bom propósito, e esse propósito não encaixa nos nãos que a gente ouviu o seminarista Daisky falar. Não foi uma negativa do Senhor, não construa um templo porque o templo é ruim. Não foi também, que nem o pastor Joel falou, talvez a questão de tempo, no momento diferente do que ele planejava. Era um sim, e era para a época que eles estavam vivendo, para aquela era, mas era para uma outra pessoa. O que a gente faz nesse momento? É um sim meio diferente de Deus, é um sim com um caminho todo torto que a gente não entende, não espera, não sabe nem como lidar, como se preparar para isso. Ele tinha tudo à mão. Ele tinha os recursos, ele tinha a expertise, toda a experiência, mas algo o impedia de realizar. Vocês já passaram por alguma coisa semelhante? Está tudo pronto, vocês sabem como fazer e algo o impediu? Talvez acabou o tempo que vocês precisavam para a preparação. Talvez você teve que passar para frente o bastão de algum trabalho que você faça para alguma outra pessoa suceder. Imagina como seria passar o bastão para uma pessoa menos experiente, com menos recursos, menos contatos, que não viu a coisa acontecer do começo, não lutou bravamente para conquistar tudo que conquistou, talvez não entenda o mesmo valor, talvez não sofreu a mesma coisa que você sofreu. Será que essa pessoa teria qualificação? Eu pensaria assim, será que a pessoa conseguiria fazer? Não porque eu sou mais especial, mas porque eu passei algumas coisas, quem sabe eu tenho alguma coisa a acrescentar. Brotou no meu coração, afinal? Se brotou, não é algo que eu deveria fazer parte. Será que faz sentido algo que brota nos nossos corações, a gente não fazer parte? Não faz, mas não significa que Davi não teria parte nisso. Lá na palavra de Deus em Provérbios está escrito, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Às vezes Deus diz não, às vezes Deus diz sim, às vezes o sim é muito diferente, mas a resposta é certa e ela vem de Deus. Se eu tenho um propósito no coração, mas os planos de Deus são diferentes, qual é a minha parte? Será que é só deixar de lado? Deixar o tempo passar, olhar de longe, porque afinal não sou eu que tenho que fazer?
mas talvez nada vai acontecer se esse for o caso. O que nós vemos aqui que Davi fez, ele deixou tudo preparado. É o que está escrito nesses versículos. É uma maravilha, porque nós somos corpo de Cristo. A gente não precisa, tudo não precisa depender de uma só pessoa, de uma só mão, de uma só capacidade, de um só dom. A gente pode ver a obra de Deus com várias pessoas e através de gerações. Davi não faz ideia de como a igreja de Cristo cresceu hoje e ele não teve parte nenhuma nisso, pelo menos não ativamente. Não precisa ser eu, mas eu posso fazer parte. Moisés, ele conduziu o povo, mas Josué entrou na terra prometida. Paulo, ele escrevia muito bem, mas outras pessoas pregavam a palavra e disseminavam a palavra do Senhor. Pastor Manabo teve um ministério aqui na igreja de Suzano, mas Deus permitiu que Pastor Joel e eu, a gente visse muitos frutos. Talvez eles não presenciaram diretamente. Do ministério deles também, a gente tem testemunhado. Deus, ele permite o corpo de Cristo viver com partes diferentes e entender a obra do Senhor de maneiras maravilhosas. Davi, ele entendeu que não era ele quem deveria construir o templo, mas o propósito do seu coração não diminuiu por causa disso. Disse Davi a Salomão, lá em 1 Crônicas, capítulo 28, tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito. Ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus. E você receberá a ajuda dos peritos em todo tipo de serviço. Os líderes do povo obedecerão a todas as suas ordens. Quanto Davi deve ter se dedicado para todas essas preparações? Estava tudo pronto para quando Salomão fosse começar. Quanto ele deve ter orado para receber da mão de Deus tantos planos detalhados, específicos disso. Ele fez a sua parte, porque ele não perdeu o propósito do seu coração e ele recebeu a direção da mão do Senhor. Davi pensava o seguinte, lá no versículo 5 do texto que a gente leu: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso, cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso, eu deixarei tudo preparado para a construção. E assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Será que tem algo que tem te parado para fazer a obra de Deus? Será que é alguma desculpa do tipo, Deus falou que não sou eu, então eu não vou fazer nada, vou ficar aqui parado, vou deixar acontecer? Ou talvez eu vou tentar fazer mesmo assim? Será que talvez é você não entender o propósito, talvez Deus não te falou uma mensagem específica? Não deixa alguma coisa desse tipo te parar. Se você não entendeu algo específico, olha na palavra de Deus e segue com o propósito que o Senhor colocar ou que você perceber. Se tem algo que Deus falou, uma resposta diferente do que você esperava, olhe o plano de Deus e segue de acordo. No caso de Davi, não era ele, então ele fez outra parte. Ele fez a parte de suporte para o seu filho. Se não for você, se não for hoje, ou se como Salomão, você não tiver experiência, o importante é a gente não perder o propósito do Senhor. Não importa qual parte a gente tenha, não importa como, nem quando e nem quem faça. O propósito de Deus é a parte importante. Davi fala o seguinte também, lá no versículo 19. Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus, e comecem a construir o santuário de Deus. Davi, ele passou por muitas coisas. E Deus tinha falado para ele fazer muitas coisas. Ele foi aquele a trazer o tabernáculo de Deus de volta para Israel. E ele dançou alegremente para receber o tabernáculo do Senhor. Que honra e que maravilha poder louvar a Deus. Os reis normalmente não podiam fazer sacrifícios. E Davi louvou e sacrificou a Deus. Os sacerdotes normalmente tinham essa função. Davi, ele teve muitas honras, mas talvez a maior de todas que ele esperava construir um lugar de adoração sagrado para Deus.
ele talvez não teve diretamente, mas ele entendeu, pelo propósito de Deus, que ele tinha uma parte importante. A preparação dele talvez não era para fazer a obra com as mãos, mas tinha alguma parte. Nós, no corpo de Cristo, temos gerações diferentes, temos perfis com dons diferentes, temos momentos diferentes, chamados diferentes. Talvez não todos vão estar aqui daqui a alguns anos. Alguns, nossos seminaristas, estão se preparando para ir para a África. Outras pessoas vão servir em outras igrejas. Algumas pessoas novas vão chegar. A gente não sabe como é que as coisas vão acontecer. Mas nós sabemos porque Deus nos deu a palavra dele. O que é bom da parte do Senhor. O que nós podemos fazer como Davi. Olhar para o que tem ao nosso redor. Buscar o propósito de Deus. O que nós podemos fazer para o Senhor? Se Ele disser que seja dessa forma ou daquela, a gente tem alguma parte. Mas a gente precisa primeiro buscar o propósito de Deus. E depois não nos deixarmos perder esse propósito. Davi diz, consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Depois que a gente mantém esse propósito, a gente precisa se consagrar. Consagrar para buscar o nosso Senhor. Mas isso também não fica por aí. Ele diz, comecem a construir o santuário de Deus. Toda a nossa consagração, todo o nosso louvor, o momento que a gente tem no culto, não é para a gente ficar parado. A gente não cultua só para cultuar e terminar aqui. A gente cultua para louvar a Deus. E porque Deus é bom, Ele nos coloca também para servir. Nós temos várias partes, nós temos várias funções. Comecem a construir o santuário de Deus. Não é sobre realizar, fazer todas as coisas acontecerem, isso quem faz é Deus. É sobre fazer a nossa parte como Ele orienta. Então vamos consagrar nossos corações para buscar o nosso Deus. E vamos começar a obra. Não vamos ficar parados. O que tem tido no seu coração nesses tempos? Será que Deus tem colocado alguma direção específica? E se não, o que os seus olhos veem na obra do Senhor? Talvez na igreja, talvez fora, que pode glorificar o nome dEle. Que o Senhor possa trazer a vontade dEle na vida de cada um especificamente, mas que a gente possa buscar também como igreja, juntos, propósito que Deus tem para nós. Que nós possamos fazer parte, cada um de alguma forma diferente, segundo o que vem de Deus. Mesmo que talvez isso bagunce nossos planos, ou que a obra seja muito maior do que a gente consegue realizar. Cumprimento do propósito do Senhor, talvez ele seja confuso, talvez ele seja inalcançável para a gente, mas a mão de Deus vai dar a direção e Ele também vai dar as condições necessárias para cumprir. Se tem algo que tem te parado na preparação em direção a Deus, coloque diante do Senhor nesse momento. A gente está agora no final do ano, a gente está pensando no ano que vem, alguns fazem planos, alguns fazem listas de coisas que quer cumprir no outro ano e pensar em começar só depois, porque esse ano não tem parte no que tem no ano que vem. A preparação começa agora. E talvez são coisas que você vai preparar para outras pessoas fazerem. Ou para você, como uma outra pessoa diferente. Talvez o momento, o lugar que você tiver vai ser outro. Mas não deixa de começar já. Não deixa se ficar parado. Coloca diante do Senhor. Vamos orar nesse momento, cada um buscando direção de Deus. Que Deus possa dar clareza para o seu coração no propósito que Ele tem. Seja algo que você ouve diretamente dEle, seja algo que você entende da parte do Senhor. E que você possa se alegrar com qualquer parte que Ele te coloque para fazer. E assim como Davi, se empolgar imensamente e tentar fazer o máximo que você puder para Deus. Por alegria e não por obrigação. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, te buscando e tentando entender da sua parte qual o seu propósito para as nossas vidas, qual o seu propósito para essa igreja. Por favor, inspira nossos corações segundo o Teu Espírito Santo e nos dá discernimento para te buscar, para te adorar, mas também para te servir.
e que nenhuma notícia diferente dos teus planos nos faça ficar parados. Se não for com nossas mãos, se não for no nosso tempo, se não for nossos olhos a ver, que nós possamos buscar a preparar para o teu propósito, a fazer o que estiver ao nosso alcance, a te adorar adequadamente, a te servir com todos os nossos corações. Ó Senhor, nos dá forças para continuar no teu caminho, nos dá empolgação, inspira nossos corações para que a gente viva com alegria para te servir, para que como igreja nós proclamemos o teu evangelho, para que as pessoas nos vejam servir com tanta alegria, que voltem seus olhos para essa obra maravilhosa que aponta para ti. Ó Senhor, que nós possamos ver o teu evangelho ser pregado, que nós possamos ver a tua obra que não se cumpre com nossas mãos, mas que o Senhor realize em nosso tempo. Meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nunca deixa de nos orientar e nunca deixa de qualificar a tua igreja. Por favor, seja conosco continuamente, para que nossos corações não se esvaziem do propósito e para que a gente possa continuar passo a passo na tua direção. Nós oramos, te pedimos em nome de Jesus que você seja conosco.